Uma gestão movida pelo desafio do século, de cuidado com as pessoas, com a preservação da vida. De inovações para que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas pudesse continuar realizando sua importante missão. Uma gestão que estreitou laços, fortaleceu parcerias e precisou se reinventar em tão pouco tempo. Tempo que dividiu esse cenário em dois momentos. 2020, a primeira onda, quando as atividades do tribunal sofreram um grande impacto com a chegada da Covid-19 no Amazonas. O momento de inauguração das sessões virtuais e do trabalho em home office, junto à necessidade da criação de novos procedimentos. 2021, a segunda onda, quando após uma avalanche da Covid-19 que afetou o estado, o tribunal começou a caminhar rumo ao presente e ao futuro, diante de uma nova realidade, retomando suas atividades presenciais gradativamente. Os destaques, os desafios e as conquistas entre 2020 e 2021 na gestão do conselheiro-presidente Mário de Mello, à frente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, você acompanha agora. O Tribunal de Contas do Amazonas se antecipou ao implementar uma série de ações e medidas preventivas por meio de portarias e ações que mudaram a rotina na Corte de Contas. Disponibilização de álcool em gel, sinalizações dos espaços, higienização dos ambientes e superfícies, sanitização dos ambientes e uso obrigatório de máscaras foram algumas das medidas tomadas e que colocaram o tribunal em destaque como instituição pioneira no combate ao vírus da Covid-19. Logo no início foi preciso dar um stop, uma pausa, no sentido de suspender as atividades presenciais, com o objetivo de preservar a saúde e a vida dos colaboradores da Corte de Contas, bem como de seus familiares. Esta foi a primeira medida adotada. Mas o TCE continuou a sua missão e precisou se reinventar mais uma vez ao longo de sua história, inaugurando uma nova era das sessões virtuais e do home office. Este espaço, normalmente ocupado pelos conselheiros e pelo colegiado, migrou para o virtual. Em tempo real e de forma simultânea, as sessões do Pleno foram adaptadas a um novo cenário. Prestação de contas de gestores e ex-gestores, recursos, aposentadorias, pensões, representações, embargos de declaração, tomadas de contas, entre outros. Tudo julgado dentro dos parâmetros estabelecidos, mas através do plenário virtual. Uma iniciativa que deu resultados positivos. De abril a dezembro de 2020, o TCE-AM julgou 3.600 processos no plenário virtual. E essa inovação despertou ainda mais o interesse da sociedade. Cerca de 20 mil pessoas acompanharam as transmissões das sessões pelas redes sociais do tribunal. O home office foi instituído via portaria e, desde então, foi sendo prorrogado até 2021. Porém, com o tribunal funcionando em regime híbrido, com os servidores de forma presencial na Corte de Contas e em home office, os servidores avaliaram a iniciativa exitosa. Por muita sabedoria dada à nossa presidência, o nosso conselheiro Mário de Mello e a toda a equipe, podemos, digamos assim, aperfeiçoar todo esse trabalho em home office, que era, digamos assim, talvez um projeto a um maior longo prazo, digamos assim, teve que ser acelerado. E graças a Deus o Tribunal de Contas como um todo pôde, digamos assim, trazer muito mais rapidamente esse aperfeiçoamento e responder nos seus trabalhos, que por sua vez eu posso assegurar que houve um grande aumento na produtividade dos trabalhos, seja na própria diretoria de controle externo dos regimes próprios de previdência, como da Secretaria de Controle Externo como um todo e até mesmo do próprio Tribunal de Contas. O tribunal teve muita mudança
E a gente conseguiu. Hoje é tranquilo, a gente notifica, a gente manda documento, a gente pede por e-mail, tudo isso é possível. O Tribunal de Contas evoluiu, como muitos órgãos do Brasil, do mundo inteiro evoluíram. Mas eu acho o tribunal uma referência. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a Corte de Contas do Amazonas teve que novamente se modernizar para garantir o pleno funcionamento de suas atividades. Um grande avanço foi a digitalização dos processos e informatização de todos os sistemas. Um esforço conjunto das Secretarias de Controle Externo, SESEX, Geral de Administração, SEGER, e de Tecnologia da Informação, CETIM. O resultado foi o TCEAM operando com 100% dos seus processos digitais e uma economia de 6 milhões de reais. Entre os principais avanços e investimentos na área de tecnologia da informação no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, na gestão do conselheiro-presidente Dr. Mário de Mello, temos a destacar o seguinte: trabalho home office, as sessões virtuais, investimentos no nosso data center, como aquisição de equipamentos para Palo Alto, investimentos em soluções como hiperconvergente, em software como OpenShift e Power BI. E ainda, na gestão do conselheiro-presidente Dr. Mário de Mello, o tribunal terá pela primeira vez uma ata de registro de preço de computadores. O TCEAM ampliou os canais de acesso e comunicação com a sociedade. No site do TCEAM foram criadas 2 novas seções. InfoTCE Coronavírus, onde são atualizadas as ações do tribunal durante a pandemia. E Fale com o TCEAM, na qual são disponibilizados os contatos da corte, entre eles o do robô Jarvis, assistente virtual, e do protocolo virtual. A comunicação também implantou novidades, como o envio de informes via WhatsApp para listas de transmissão formadas por colaboradores do tribunal. Um tribunal humano e solidário na luta contra o coronavírus. O TCEAM prestou uma homenagem aos profissionais de saúde que atuaram na linha de frente. No início do mês de abril, uma iluminação verde foi instalada na fachada da corte. Uma representação pela saúde, pela vida e esperança por dias melhores. Em meio a uma pandemia, a saúde era algo fundamental. Por isso, o Tribunal de Contas do Amazonas garantiu a assistência dos planos de saúde a seus servidores e dependentes. E manteve os atendimentos do serviço médico por meio da telemedicina. Também houve o monitoramento de servidores infectados com o vírus, prestando o auxílio necessário. No período da pandemia, a diretoria médica manteve toda a assistência aos dependentes, aos servidores e todos os nossos funcionários com atendimentos e consultas através da telemedicina. O nosso serviço médico esteve em apoio integral. Eu sou um servidor do tribunal há 34 anos e passei por esse momento terrível dessa pandemia, sou um sobrevivente e com essa sensibilidade do nosso presidente, eu tive no nosso tribunal e da pessoa dele todo o apoio, toda a esperança, possível de uma nova vida. E assim Deus fez com que eu retornasse e pudesse aproveitar essa ajuda, esse auxílio, e estou de volta ao meu trabalho. Entre as diversas medidas de fiscalização e controle, o TCEAM instituiu um comitê de monitoramento para analisar os recursos destinados às ações de prevenção e combate à pandemia da Covid-19 na capital. 2020 também foi tempo de celebrar os 70 anos do Tribunal de Contas do Amazonas. Para comemorar a data, em outubro houve uma programação híbrida com eventos presenciais que seguiram rígidos protocolos de segurança sanitária. E, ao mesmo tempo, atividades transmitidas nas redes sociais do tribunal. Um dos destaques foi a solenidade de entrega dos diplomas de honra ao mérito do TCEAM para 845 especialistas, técnicos e trabalhadores da saúde. Eles foram indicados pelas associações e sindicatos da categoria pelos relevantes serviços prestados ao setor no estado do Amazonas. Houve a inauguração do Monumento Cristo Rei, um projeto arquitetônico no formato de um barco, em homenagem aos viajantes do tempo e a todos que perderam a vida na pandemia.
Um importante registro histórico foi a publicação e lançamento do livro e videodocumentário Viagem no Tempo, 70 anos do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Ainda como parte das comemorações, foi apresentado o hino do tribunal, o selo comemorativo dos 70 anos e inaugurado o primeiro módulo do Museu TCEAM, totalmente aberto ao público em 2021. Como tudo que vem passa, o TCEAM fechou o ano de 2020 com a serenidade de ter cumprido sua missão e mais preparado para 2021. Aos poucos, de forma gradativa, o Tribunal de Contas do Amazonas foi retomando suas atividades presenciais, mas o trabalho não parou em momento nenhum. Após quase 2 anos entre o home office e o regime híbrido, o TCEAM concluiu na segunda quinzena de setembro o plano gradual de retorno das atividades, com 100% dos colaboradores atuando de forma presencial. O retorno foi marcado pela atenção às medidas de prevenção à Covid-19 e monitoramento de possíveis casos de colaboradores com sintomas gripais. Eu gostaria de destacar que todas essas realizações foram fruto da determinação do nosso presidente, o conselheiro Mário de Mello, que, em meio ao ambiente pandêmico, adotou todas as medidas necessárias, tanto paralisando as atividades quando houve necessidade, quanto no retorno, adotando todas as medidas, como a realização de testes para Covid, distribuição de máscaras e outros EPIs, instalação de barreiras acrílicas e todas as outras medidas necessárias para que o nosso retorno fosse seguro e saudável. Em meio a isso, muita coisa aconteceu ao longo do ano, marcado por uma segunda onda de desafios e conquistas. Com inovação e tecnologia, o TCEAM manteve rígida fiscalização dos recursos públicos para garantir a correta destinação dos valores em benefício à sociedade. Houve a flexibilização de prazos para prestação de contas, especialmente para gestores do interior do estado, por conta das dificuldades logísticas e de comunicação. Do período da pandemia, nós tivemos orientação do presidente do Tribunal de Contas para que os trabalhos fossem feitos trabalhos remotos, né? O controle externo fez as fiscalizações dentro daquilo que era possível no momento. Órgão de controle externo da administração pública, o Ministério Público de Contas do Amazonas também precisou se adaptar à nova realidade imposta pela pandemia da Covid-19 e, assim, manter a continuidade de suas atividades. Os números mostram a marca mensal de 662 processos recebidos e analisados, que totalizaram 4.357 ações somente no primeiro semestre de 2021, além da expedição de 53 recomendações e 18 representações protocoladas. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, uma série de atividades itinerantes foram realizadas no interior do estado, pelo programa Ouvidoria Mais Presente e pelo projeto Rodas de Cidadania. As ações iniciaram em Rio Preto da Eva em agosto e seguiram por Tabatinga, Novo Airão, Parintins, Maués e Barcelos. As atividades nos municípios impulsionaram a participação popular na gestão pública, com o intuito de fazer com que o cidadão exerça de forma efetiva sua participação no controle das ações governamentais. Imagine adolescentes representando suas escolas, atuando como auditores junto ao Tribunal de Contas do Amazonas. Não imagine, isso é realidade. O projeto Ouvidoria Estudantil foi criado em 2019 pelo TCEAM em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, SEMED, para capacitar estudantes da capital do estado como agentes de controle externo, propor soluções, identificar e encaminhar aos órgãos competentes as necessidades e possíveis dificuldades encontradas em suas instituições de ensino são algumas das atividades desenvolvidas pelos estudantes ouvidores.
Em 2021, 15 alunos tomaram posse como aluno ouvidor, representando suas respectivas escolas. Projeto pioneiro no país, a ouvidoria estudantil despertou o interesse da Presidência da República, que, por meio de sua Secretaria de Controle Interno, solicitou mais informações sobre a iniciativa. Então, a ouvidoria na escola, ela traz já esses princípios de controle, combater atos ilícitos e que as crianças comecem desde cedo a se deparar com esse assunto. A Escola de Contas Públicas também passou por adequações e assim garantiu a excelência em suas atividades e objetivos. Manteve seu calendário de atividades com a realização de cursos, qualificações e o processo seletivo para a contratação de 100 estagiários de diversas áreas. A Escola de Contas também instituiu o programa SCP Itinerante, com cursos e capacitações no interior do Amazonas. Foram mais de 25 mil alunos inscritos em 83 cursos ofertados somente em 2020, que juntamente com 5 webconferências realizadas, contabilizaram quase 1.000 horas de treinamentos. O tribunal realizou em agosto de 2021 concurso público para o preenchimento imediato de 40 vagas em seus quadros de servidores, nas áreas de auditoria governamental, auditoria de tecnologia, auditoria em obras públicas e para o Ministério Público de Contas. Foram 15.659 inscritos. As provas aconteceram em 2 etapas, nos dias 18 e 25 de agosto, em 13 locais da capital. Eu acho que é um marco. Estamos cumprindo esse compromisso que é repor o nosso quadro do nosso tribunal e o start está dado e eu tenho certeza e isso vai ser muito importante para o Tribunal de Contas e para a sociedade amazonense. Além dos procedimentos de segurança relacionados com a prova, os protocolos sanitários foram respeitados desde a entrada, com o uso obrigatório de álcool em gel, aferição de temperatura e ocupação de 1/3 da capacidade das salas para manter o distanciamento entre os candidatos. Os participantes avaliaram a prova adequada ao edital e destacaram os cuidados e respeito aos procedimentos de segurança da Covid-19. Achei a prova bastante honesta da FGV, ela veio com uma cobrança mais aprofundada nos temas específicos, como controle, como AFO, contabilidade pública, e veio de uma maneira mais tranquila nas outras matérias já bastante comuns em concurso. Nessa parte eu achei muito bom, assim, a separação dos alunos, o álcool gel que convocaram a gente a trazer o nosso, né? Cada um trouxe o seu, ficou bem organizado. Não tem do que reclamar. Os candidatos aprovados começaram a ser empossados no dia 15 de outubro, conforme respectivos cargos e nomeação. O primeiro trimestre de 2021 começou com mudanças. Em março, Josué Cláudio de Souza Neto foi empossado como conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas. Ele foi escolhido por unanimidade pelos deputados estaduais e nomeado pelo governador Wilson Lima para o cargo, que esteve presente na cerimônia de posse transmitida pela internet. Josué Cláudio é economista, formado pela Universidade do Amazonas e atua há 16 anos no Legislativo. Ele assumiu a vaga do conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, que deixou a Corte de Contas em decorrência da aposentadoria. Inovação e sustentabilidade. A partir de 2022, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas será capaz de gerar a própria energia necessária para o seu funcionamento, com a instalação de placas voltaicas para a captação e geração de energia solar. O TCEAM se une a um seleto grupo de 7 tribunais do país que já utilizam esse sistema de fornecimento de energia. O tribunal se torna também o primeiro órgão público a gerar energia limpa no Amazonas. Inédito, de forma pioneira, o TCEAM irá fiscalizar a qualidade asfáltica e de solo com unidade móvel própria. Trata-se de um caminhão adaptado para laboratório móvel, com prensas, esclerômetros, balanças e todos os equipamentos necessários para o levantamento geodésico e topográfico,
O Tribunal de Contas do Amazonas é o 4º no Brasil a utilizar esse tipo de unidade. Novidades e investimentos para divulgar as ações do tribunal. A DICOM, Diretoria de Comunicação Social, foi completamente reestruturada para dar mais transparência às ações do TCE-AM e fortalecer a interação com a sociedade. A partir de março deste ano, passou a contar com 2 estúdios, um de TV e outro de rádio. Modernos e altamente equipados, a estrutura possibilita a produção, apresentação e edição de conteúdos próprios. Uma das novidades é a Web Rádio Falando de Contas, que passa a ser mais uma plataforma de divulgação das notícias e atos da Corte de Contas amazonense. Já o TV TCE-AM é mais uma inovação, que traz uma programação diária e semanal disponibilizada no canal do YouTube. E esses resultados se revelam de diversas formas. Os canais de comunicação aumentaram seu alcance e reconhecimento. O portal de notícias teve 137.600 visualizações em 2020. E no primeiro semestre de 2021, 84.407. Nas redes sociais foram quase 2 milhões de visualizações em 2020, incluindo YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Somente no primeiro trimestre de 2021, foram mais de 400 mil visualizações nas 4 redes. Resgate, inovação e futuro. A história do Tribunal de Contas do Amazonas ganha um novo endereço. Localizada na zona portuária de Manaus, a Casa TCE-AM século 22 será um grande e moderno laboratório histórico, apresentando o passado da Corte de Contas e dando elementos para a sociedade futura entender o papel do Tribunal no Amazonas. A Casa TCE-AM século 22 funcionará onde foi a segunda sede da Corte de Contas e que será completamente reestruturada em uma parceria entre o TCE-AM e órgãos municipais, incluindo a Prefeitura de Manaus. Um grandioso e importante projeto, escrevendo um grande capítulo da história da Corte de Contas do Amazonas. A administração do conselheiro Mário de Mello foi extremamente vitoriosa. Apesar da pandemia, desses 2 anos muito difíceis, o tribunal funcionou plenamente. Foi um dos primeiros tribunais de contas do Brasil a ter sessões eletrônicas. E mais, o conselheiro Mário de Mello concluiu um ciclo importantíssimo da história do Tribunal de Contas. Hoje nós temos os processos inteiramente eletrônicos. Isto que começou exatamente em 2012, na minha presidência, se concluiu com ele. E hoje, todos os processos do tribunal são eletrônicos. E nós pretendemos, com isso, pegar esse legado e avançar. Mário de Mello, meu amigo, meu presidente, parabéns. As dificuldades estão chegando ao fim e a sua administração será marcada como uma administração que foi a grande vencedora da pandemia, fazendo com que o TCE chegasse sempre perto das pessoas, utilizando a tecnologia e utilizando toda a sua capacidade de se bem relacionar e toda a sua capacidade administrativa. Do fundo do meu coração, um grande abraço e que Deus continue guiando seus passos ao lado da nossa querida Santa Clara. Eu gostaria de agradecer, em nome de todo o colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, a administração que se encerra. Uma administração que foi atípica, tendo que lidar com momentos de uma pandemia mundial, de uma pandemia global. O conselheiro Mário de Mello foi a pessoa certa no lugar certo. Com sua gentileza, com sua determinação e organização, conseguiu impor um ritmo ao Tribunal de Contas do teletrabalho, de nós termos a digitalização de todos os nossos processos, enfim, modernizou, fez a questão da luz através de sistemas de fotocélulas, para que o tribunal não venha mais a ter custos com a iluminação, ou seja, uma administração profícua, uma administração vitoriosa e, acima de tudo, muito equilibrada. Parabéns, conselheiro Mário de Mello e toda a sua equipe pela administração que se encerra. O futuro do tribunal está escrito, né? Na era digital, na era virtual.
É um momento que o tribunal hoje vive uma nova fase, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos. Isso foi todo um apoio de uma equipe, todo o apoio do corpo humano desse tribunal, que fez com que nós conseguíssemos passar por tudo que passamos no ano de 2020. Estarmos aqui, agora, em 2021, vendo as coisas acontecendo de uma forma espetacular. Foram muitas dificuldades, muitas barreiras, mas eu fico, nesse momento, com muita alegria e saio com essa sensação do dever cumprido. A mensagem que eu quero deixar é uma mensagem muito simples: superação. Nós conseguimos superar com muita fé em Deus. Todos sabem que eu sou devoto fervoroso de Santa Clara, orando muito para São Camilo de Léris para trazer muita saúde a todos nós. E a mensagem que eu deixo a todos os funcionários, a toda a sociedade amazonense, a todos os meus colegas, a todos os meus familiares, eu gostaria de dizer a você que eu acreditei. Acreditei e nós conseguimos. Essa casa conseguiu. Sim, você faz parte dessa história de desafios, superações e conquistas. Parabéns, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.